Boa tarde, Camaçari. Estamos iniciando mais um programa Cimara Ellery, hoje, segunda-feira, e as eleições dadas como encerradas. Os resultados foram em alguns locais inesperados, em outros locais dentro do previsível. Até porque, imagine comigo, será que o Ibope ia ter coragem de errar novamente? Depois do erro absurdo que ele cometeu na eleição passada, com todos nós aqui, principalmente afetando aqui o nosso município, também de Camaçari, como também a cidade de Salvador. Então, assim, as eleições terminaram e a gente traz algumas informações para vocês. ACM Neto, todos já devem estar sabendo, é eleito o novo prefeito de Salvador. ACM Neto é o candidato do Democratas, obteve 53,51% dos votos válidos, e isso significa 717.865 em números absolutos. Em seu comitê, ao lado da vice-prefeita Célia Sacramento e de Gedel Vieira Lima, ACM Neto comemorou a vitória e afirmou que tem consciência do tamanho do desafio que ele terá pela frente. Ele diz que é muito grato ao povo de Camaçari, que deu essa confiança, transmitiu para ele o dever e a honra de conduzir o município que hoje precisa de uma série de cuidados. Nós sabemos que a Bahia não é um PIB bom, não é um PIB, Salvador não é um PIB significativo no Nordeste, que até Aracaju, isso está nos dados do IBGE, está à frente da cidade de Salvador. É uma cidade grande, inchada e com uma população carente muito grande, muito acima do normal em relação às outras capitais aqui do Nordeste. O candidato afirmou que é o final da eleição, que a disputa acabou e que ele irá, sim, procurar Jacques Wagner e a presidente Dilma. O nosso vice-presidente também, o Temer, ligou para o prefeito eleito de Salvador, já se oferecendo no auxílio da condução da administração da cidade do Salvador. E isso é importante para a gente, porque a gente sabe que houve nessa eleição uma polêmica muito grande a respeito do alinhamento político. E aí alguns disseram que isso era uma posição ultrapassada, outros disseram que não, que era importante. Então, independente de qualquer coisa, tendo ou não tendo, como não teve esse alinhamento político, o vice-presidente da República já se ofereceu para estar ao lado do prefeito de Salvador, tranquilizando aí muitos corações daqueles que votaram em Peregrino com medo de Salvador se tornar uma capital solitária em relação a esse apoio importante que seria o federal e o estadual. Bom, ele agradece ao avô e diz que jamais esqueceu o avô e que com ele aprendeu a amar a Bahia. Dedicou a vitória dele a Antônio Carlos Magalhães e disse ter aprendido o significado de uma verdadeira política e de uma verdadeira amor a um município e a um estado com os ensinamentos e as atitudes do avô. Neto foi, em 2010, o deputado federal mais votado na Bahia e o 8º mais votado no Brasil inteiro. Então, realmente, ele vinha com a preparação e um credenciamento para ter uma boa largada de início nessa campanha que ele passou. Ele sofreu algumas... em 2008, ele foi derrotado por João Henrique aqui na capital baiana e, dessa vez, ele agora vai estar com essa nobre missão de conduzir o município de Salvador. Ele foi eleito deputado federal aos 23 anos. Ele é o Antônio Carlos Magalhães Neto, está no 3º mandato como deputado federal, nasceu em Salvador em 26 de janeiro de 1979, formou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia, na UFBA, disputou a prefeitura em Salvador pela primeira vez em 2008, perdendo para o atual prefeito João Henrique, que era PMDB na época. Ele é apontado como o 6º deputado mais influente no Congresso Nacional. A ACM Neto acumulou a 2ª vice-presidência e a corregedoria da Câmara dos Deputados entre 2009 e 2010, tendo se destacado como líder do Democratas no Congresso pela 2ª vez. Também ocupou a Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais importante da Câmara dos Deputados.
Bom, vamos aguardar e vamos ver aí as composições. Em Salvador foi muita festa, foram muitos fogos, mas também muita tristeza, à semelhança do que ocorreu aqui em Camaçari. Nos lugares onde as eleições são muito disputadas, onde a disputa é muito acirrada, a gente sempre vai encontrar esses dois polos de muito felizes e muito tristes, né? Bom, os aliados comemoram a vitória de Neto, mas evitam falar em distribuição de cargos. Críticos da campanha de Salvador, o presidente do PV, Ivanilson Gomes, disse que o resultado revelou a insatisfação com o governo do Estado, o desejo de ter alguém comprometido que não se ganha uma eleição e sabendo que não se ganha a eleição nem com chantagem nem com medo. Essa é a vontade do povo e é uma vontade soberana. O PV veio se aliar a um político de novas ideias, segundo Ivanilson. Nós não fizemos aliança pragmática, mas com compromisso de que o verde fosse um incentivo. João Carlos Bacelar, por sua vez, descartou a conversa sobre a continuidade no cargo, ao dizer que não falou sobre o assunto e que nem comentou a possibilidade de se manter à frente da Secretaria de Educação no município. Disse somente que o acordo com o nosso novo prefeito é de promover a educação, que, segundo o próprio João Carlos Bacelar, é a única via capaz de promover a transformação na nossa cidade. Estabeleceu algumas prioridades, mas que a educação será a fundamental para que ele dê, inclusive, continue a apoiar o local do nosso novo prefeito na cidade de Salvador. Já Gedel Vieira Lima, do PMDB, comemorou a vitória e disse estar muito feliz. Em sua página, ele diz que combateu, em primeiro lugar, a hegemonia. O PMDB saiu se considerando extremamente vitorioso, por um motivo muito simples. Ele acredita ter transferido 120 mil votos que seriam do ex-candidato Mário Kertz, que todos ficaram em dúvida se aqueles votos teriam sido realmente de Kertz ou se seriam do PMDB. Então, houve uma pequena guerra interna no PMDB, que culminou com a saída de Mário Kertz, e o PMDB hoje afirma que, na verdade, Mário Kertz só teve aqueles votos por conta da força da sigla do PMDB. Agora vamos à Serra. Serra, segundo dizem, vai ter que pendurar o sonho de chegar mais longe no Planalto Central. Um projeto mais ambicioso, que seria o de ser presidente da República, né? Uma vitória, como teve agora o PT, no maior colégio eleitoral do país, após 2 derrotas seguidas para a presidência da República, Serra ficou numa saia muito justa. Ele perdeu em 2002 e perdeu em 2010. Para ele retomar agora o cenário político, o esforço vai ter que ser muito maior, até porque ele já tem 70 anos. Então, imaginar que ele vai ainda conseguir estar disputando espaços já com o avanço da idade vai ficando cada vez mais difícil, porque uma eleição para presidente da República demanda um gasto de energia, viajar por tantos estados, tantos municípios, tantas localidades, fazer tantos acordos, e a gente imagina que a possibilidade de que realmente esteja muito mais longe o sonho dele. Agora, alguns conhecidos nossos comentam a dificuldade de Serra nessas eleições. A dificuldade de Serra não foi só por conta do crescimento do PT. A imagem do Serra estava extremamente desgastada. José Serra abriu mão da prefeitura da prefeitura de São Paulo com 2 anos de mandato para sair candidato a governador. Foi eleito governador com 2 anos candidato, eleito do Estado, abriu mão para ser candidato à presidência da República. Então, a grande força foi Serra contra o próprio Serra, porque as pessoas acreditavam que, elegendo Serra agora, daqui a 2 anos, ele sairia novamente da prefeitura para concorrer novamente à presidência da República. E quem colocaria mais uma vez força nessa candidatura seria o município de São Paulo. Então, as pessoas se preocupando com essa atitude de estar sempre abrindo mão do cargo para o qual elas o tinham feito ele se eleger, preferiram realmente começar a migrar para outras opções, que no caso acabou agora por vencer o Haddad em São Paulo. Bom, agora vamos chamar uma matéria
Com o grupo gay, a gente vai ver aqui como é que ele recebeu a notícia do casamento homossexual aqui na cidade de Camaçari. Vamos lá? O grupo gay de Camaçari está comemorando a decisão da Justiça da liberação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E hoje a gente vai conversar aqui com Paulo César, ele que é presidente do Conselho de Saúde. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Para a gente, assim, para vocês principalmente, qual a importância dessa conquista hoje? Bom, para o movimento LGBT, é um reconhecimento de direitos, né? A gente vê na contramão da história onde casais homossexuais, homem com homem, mulher com mulher, casais homossexuais que viviam em convívio harmonioso, que construíam patrimônio, e quando um vinha a óbito ou por motivo do destino os dois brigavam, sempre iam desfavorecido e desprovido de todos os direitos. Não tinha direito aos benefícios que um casal comum teria, como a pensão, como a questão da herança, como ser incluído no plano de saúde, dentre outros benefícios. Então, isso para a gente é uma comemoração de um ganho, um reconhecimento sendo feito, tardiamente, embora tenha 20 anos de movimento, mas é um ganho, um reconhecimento, e dando parabéns à frente parlamentar, que ajudou muita gente, a frente parlamentar de LGBT na Bahia, no Brasil, em especial na Bahia, que está se tratando do tema, mas assim, é um reconhecimento, é um ganho, é uma coisa que vem em boa hora. Mas essa conquista, Paulo, para você, representa a solução de todos os problemas do público LGBT ou ainda tem mais coisas que precisam ser, no caso, tabus que precisam ser quebrados? É mais um tabu quebrado, né? A gente começou com a primeira quebra de paradigma na década de 80, onde a homossexualidade é vista como conduta, visto como o direito de ser da pessoa, não mais como doença, como era o homossexualismo. Então, assim, naquele momento eu diria que seria o grande problema que teria resolvido, né? Hoje não. O casamento não é um grande problema, é mais uma conquista, dentre tantas outras que temos. Temos algo que forçar o judiciário realmente a praticar e a conseguir sinalizar os crimes de homofobia. Acho que hoje, o grande conquista do Brasil, é punir realmente, de fato, os crimes de homofobia. Haja vista que em Camaçari, por exemplo, nós temos o quê? 4 homicídios por homossexuais, só pelo fato de ser homossexual, não por outra conduta externa, mas só pelo fato de ser homossexual ou praticar atos homoeróticos. Entendi. E no caso, Paulo, na Bahia já foram realizados cerca de 20 casamentos. Você teve o prazer de acompanhar alguns. Como é que é a reação das pessoas que conseguem essa conquista? Em Camaçari é um diferencial. Nós temos desde 2004 o primeiro casamento gay, com cerimônia, que foi naquele estilo antigo, do registro, de cartório e tal. Temos aqui em Camaçari Juniel Henrique, que fantástico, filmou, foi uma grande celebração. Foi um momento apoteótico para a gente, no momento LGBT de Camaçari. Agora se concretiza. A gente está acompanhando esse casamento, então assim, é aquela coisa mesmo de... É aquela coisa que já tinha essa união estável. Hoje mudou o nome e tem mais arcabouços legais para legalizar isso, para garantir esse direito. Mas não é algo que já não tinha. Que esses 20 casamentos que tem aí, a maioria já tinha união estável, feita alguns em Camaçari, alguns em Salvador. Entendeu? Então, assim, agora é o momento de concretização desse direito. Então, assim, é um momento muito interessante, importante, é um ganho real. Estamos acompanhando e mostrar que nós não queremos nada diferente do casamento do hétero. Porque a primeira coisa, assim, a gente entende, na partida, estamos dando um alô às religiões para desafogar o coração de vocês, amenizar. A gente não quer tratamento religioso, com vestes de homem, de mulher, ou de mulher de homem. Não é isso que nós queremos. Nós queremos garantir nossos direitos de ter essa união decretada, confirmada e validada. As religiões se acalmam, nós não vamos fazer, como vocês dizem, aberrações. Não queremos isso, queremos somente garantir nossos direitos. Paulo, você falou sobre esse diferencial que tem entre o casamento hétero e o casamento homossexual. Como é que você acha que vai ser o atendimento do judiciário? Será a mesma coisa ou terá uma especialidade assim maior? Infelizmente, vivemos em uma sociedade capitalista, onde o dinheiro voga muito. E sabemos também que a comunidade LGBT, hoje, é os que mais possuem o poder aquisitivo no Brasil. A hora vista que os maiores condomínios hoje são feitos para a comunidade LGBT, as festas mais caras, tudo que é feito com requinte, com muita qualidade, é sempre voltado para os LGBTs, que, por não ter família, pode ser um dos fatores, por ter que matar um leão cada dia para sobreviver, por ter que mostrar que são diferentes, saíram na vanguarda e realmente ter um poder aquisitivo melhor do que as outras classes, do que outras pessoas, entre aspas, de modo de fato. Então, assim...
por esse lado, eu recebi ontem pessoas procurando já para tem para casamento, tal. Então, assim, há esse interesse também, uma coisa meio que financeira por detrás, tal, que é uma parcela que está aí, né? Parcela abrangida pelo mercado, que tem um custo, esse casamento não é de graça. Então, assim, eu não vejo diferença nenhuma no ato do casamento, no ato da legislação. A diferença fica na cerimônia, que uma igreja proíbe, não permite, que era assim, e é muito particular também, tem muito direito individual de cada indivíduo. Mas ela pode se amadurecer ainda, acho que o importante é garantir o direito, tá aí, o casamento é igual para todo mundo, entendeu? Tem os mesmos direitos, e fazer valer o que a Carta Magna diz. Somos todos iguais perante a lei. Para encerrar nossa conversa, deixa um recado para a população LGBT, seja de incentivo ou de chamada de atenção mesmo. Sendo grupo gay, né, o pré-impulsor de Camaçari nas campanhas de prevenção, tem que afirmar mais uma vez, galera, se previnam, se for fazer sexo, use camisinha, mesmo em relação homoafetiva estável, use camisinha, não só nisso, cuide da saúde, cuide do corpo, é legal ser homossexual, bora participar dos movimentos, bora interagir, não vamos nos encovardar, denuncie violência, denuncie qualquer forma de intimidação que você tenha, porque a lei está aí para todos, vamos nos fazer da lei desses direitos, que foram anos e anos nos tirados, vamos correr atrás dos nossos direitos, porque somos iguais a todos perante a lei. Obrigada, Paulo. Parabéns pela conquista. E o recado está dado. É com você, Ilai. É isso aí, gente. Eu queria só lembrar vocês o seguinte. Nós já tivemos aqui com Paulo Paixão. Ele já participou, eu acho que umas 2 ou 3 vezes aqui conosco, aqui no estúdio. E eu queria dizer que eu endosso algumas das palavras ditas pelo Paulo César, quando ele afirma que hoje os homossexuais e os LGBTs, eles estão já em outra categoria financeira. Houve um tempo em que eles estavam muito à margem da sociedade e hoje você, como eu, podemos ver que eles hoje já adquirem uma outra posição, outra colocação dentro da sociedade. Nós temos, segundo Paulo, ele chegou a comentar aqui conosco, que muitos dos homossexuais encontravam espaço somente em salões de belezas ou trabalhando em eventos. Hoje você vê o pessoal do LGBT sendo procuradores do Estado, tendo lideranças no governo, e são pessoas extremamente cuidadosas e atenciosas, né? Então, independente de qualquer coisa, houve sim uma modificação e a gente está dando valor ao respeito pelo próximo, ao respeito que a gente tem que ter pela classe também do LGBT, como tem que ter pela mulher, pela criança, pelo idoso. Então, são classes que estão se organizando para que a gente aceite e respeite cada dia mais. Agora vamos ver o que a população nas ruas pensa a respeito disso. Quanto ao casamento entre homossexuais, o senhor é contra ou a favor? Não, eu sou contra. Isso eu acho um absurdo. Eu acho que o casamento ficou para o homem e a mulher. Eu sou contra. Essa lei que foi vigorada, eu sou contra. O casamento ficou para o homem e a mulher. Eu acho que as pessoas têm que respeitar o direito dos outros e ficar neutro, né? Porque não podemos intervir. Eu acho normal. Todo mundo tem o direito a escolher a sua liberdade de expressão, normal. Não tem nenhum tipo de preconceito, não. Na verdade, eu vou falar que eu não concordo, entendeu? Pelo fato de que o homem nasceu para ter relacionamento com a mulher. E assim, mas só que eu respeito, né? Cada um tem o direito de escolher o que quer. E assim, pode namorar os gays, as lésbicas, mas contanto que eles não casem na igreja, né? Não tem nada a ver. Bem, como conhecedora da vida espiritual, a gente deve escolher o que a gente quer seguir. Eu não sou contra nem a favor, porque todos têm o livre-arbítrio. É isso aí, a gente vai caminhando e respeitando ao próximo, né? Independente de qualquer coisa, como eu disse agora há pouco, é o direito de escolha de cada um e a gente, a partir da nossa opinião, a gente não tem o direito de julgar ou censurar, né? Então vamos nos respeitar para respeitar também o próximo e a comunidade viver dentro das suas diferenças e das suas escolhas. Bom, agora eu vou chamar uma matéria. Os cemitérios aqui da nossa cidade, eles estão sendo revitalizados por causa do dia 2 agora de novembro, que é o dia de finados. Vamos ver como é que está por lá?
De acordo com o coordenador de Serviços Públicos, Sirlei Bezerra, os 7 cemitérios administrados pela Prefeitura de Camaçari estão passando por manutenção, localizados no bairro da Glebacê, na Glebagá, em Parafuso, Vilas de Abrantes, Arembepe, Barra de Pojuca e Monte Gordo. A previsão é de que na próxima terça-feira, dia 30, os trabalhos sejam finalizados. A higienização do espaço para receber a comunidade é constante no cemitério da Glebagá. Já está sendo realizada a manutenção dos jardins e a pintura da entrada. Uma realidade diferente do cemitério da Glebacê, que parece não estar recebendo a mesma atenção. A impressão é de abandono, túmulos degradados, acúmulo de lixo, como garrafas de bebidas alcoólicas, por exemplo. A expectativa é que no decorrer do feriado as atividades sejam intensificadas, para que seja oferecido um ambiente mais limpo e agradável para as visitas. A preparação dos cemitérios para a grande visitação que ocorre no próximo dia 2, data em que se comemora o Dia de Finados, já está em fase de conclusão. Parece que o único cemitério que ainda está desassistido é o da Glebacê. Agora, como a previsão de término é dia 30, que no caso seria amanhã a gente volta lá para verificar e trazer as imagens para você. Porque isso é uma questão de respeito também. Você tem seu ente querido enterrado, já é uma perda, já é uma dor. Aí no ano seguinte você volta para visitar o seu ente querido, chega lá, a cova está aberta, com ossos expostos, como aconteceu ano passado, e realmente fica complicado. Engraçado e interessante que a gente noticiou aqui semana passada da nossa satisfação em ver que esse ano o cidadão ia poder se sentir melhor indo visitar no dia de finados o seu ente querido que porventura tivesse ali enterrado. Então amanhã a gente vai sim na Glebacê verificar se houve ou não houve a reforma, como foi garantida à população daqui de Camaçari. Tá bem? Bom, tem um site que noticiou um comentário que eu acho um pouco precipitado. Ele está dizendo assim: com a derrota de ontem, Pelegrino sai da fila do PT para disputar cargos executivos. Olha só, no PT já há consenso de que o deputado federal Nelson Pelegrino, depois da derrota de ontem, saiu definitivamente da fila para a disputa de qualquer executivo no médio e longo prazo do partido. Foi a 4ª vez que Pelegrino disputou e perdeu a Prefeitura de Salvador. Desta vez, porém, sobre um rol de circunstâncias favoráveis que provavelmente nunca mais a legenda verá se descortinar à sua frente. Esse site que publicou isso foi o Política Livre. E eu queria dizer o seguinte: é muito cedo para poder se afirmar e é muito imaturo dizer que algum político possa estar sendo, de alguma maneira, derrotado. Pelegrino é um homem que ele vem mostrando ao longo do tempo o crescimento de popularidade dele em relação à população de Camaçari e em relação a algumas localidades no estado. Pelegrino provavelmente será um bom candidato a deputado federal aqui do nosso estado e possivelmente poderá também vir a ser um grande concorrente de Luiz Caetano aqui na questão do governo do estado. Então, eu achei muito imaturo e precipitado esse comentário de que ele não virá mais a disputar cargos do executivo. Tudo bem que a gente falou agora de legislativo, mas ainda é cedo para um rapaz novo, família bem constituída, para que a gente faça esse nível de julgamento a respeito dele. Bom, João Carlos Bacelar ressalta compromisso com a Semineto e com a educação. Nós já falamos sobre isso e eu queria somente lembrar a vocês o seguinte: ele afirma que houve um esquecimento sobre debates importantes em relação à educação pública. Disse que o discurso de ambos foi um discurso politiqueiro, onde houve muito ataques aos correligionários de ACM Neto, mas que, no final, quem ganhou foi a população de Salvador. O que ele fala, principalmente, é que o discurso da educação foi muito deixado de lado e que ele ficou entristecido com isso. Que ele, como secretário municipal de educação, que agora, ultimamente, vem, inclusive, respondendo uma série de críticas, porque era o último ícone
que não estava sendo destruído em relação à prefeitura de João Henrique. Era o único setor, as pessoas de educação podem confirmar, os moradores de Salvador podem confirmar, que a educação no município estava indo muito bem. E agora, no finalzinho das eleições, ele foi pego para Cristo e questionado em todas as atividades que ele vinha desempenhando. E a gente não sabe até que ponto, que foi uma atitude eleitoreira para contrapor toda a decadência que foi a questão educacional do governo do Estado, onde houve uma dificuldade incrível de negociação e os estudantes ficaram aí com 115 dias sem aula, quase perdendo praticamente o ano letivo, né? Então, a gente não sabe se isso realmente tem fundamento. Vamos aguardar para ver realmente o que foi feito e qual será a desculpa de Bacelar em relação a tantas acusações, já que ele vem sendo bem avaliado à frente da Secretaria Municipal de Educação. Agora vamos aqui para Camaçari, uma notícia que foi fortíssima aqui na cidade, que foi a morte do acidente, foi a morte do médico no acidente aqui na Via Parafuso, esse final de semana. O médico ortopedista Jairo Luiz Cardoso Júnior, 28 anos, morreu em um acidente de trânsito na manhã de sábado, por volta das 4h50, em Camaçari. Ele estava em um veículo Hyundai i30, cor preta, placa policial de Salvador, OKP 1130, que colidiu contra um ônibus da empresa ATT na Via Parafuso, próximo da empresa Alstom. De acordo com informações da Bahia Norte e da polícia, a colisão ocorreu por volta das 4h50 e o veículo vinha em direção a Camaçari, quando colidiu com o ônibus. Ele ficou preso às ferragens, o carro pegou fogo, vitimando o mesmo antes mesmo de ser socorrido. Foi um acidente gravíssimo, não há informações se o ônibus, quem estava dentro do ônibus e o nível de gravidade que tenha possivelmente acontecido também com os passageiros dentro desse ônibus aí. Então, realmente foi muito chocante. O nosso site teve inúmeros acessos em função dessa informação. Houve pico de acessos, parecendo o período de eleição, que também houveram picos a ponto de quase sair do ar, e realmente foi muito grave. Agora a gente vai pedir um intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta. Boa tarde. Hoje, já estamos no dia 11 de outubro, são meio-dia, e estamos à véspera de um feriadão. Como teve feriadão, hein? Muita gente pôde se descansar bastante, né? Pôde se divertir bastante. Estamos de volta e eu queria te lembrar que novembro está chegando e novembro é o mês da consciência negra. Esse mês será marcado com atividades e debates aqui na cidade de Camaçari.
Atividades realizadas pela Secretaria da Cidadania e Inclusão irão marcar Novembro Negro como mês da consciência em Camaçari. Os eventos têm o intuito de provocar reflexões sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e promover ações de combate às manifestações de preconceito étnico. Agora há pouco a gente, inclusive, mostrou a matéria do casamento de homossexuais, e aí agora a gente está mostrando também essa importância do respeito e de evitar o preconceito, até, inclusive, o étnico. À frente da coordenação da promoção da igualdade racial, Ives Pires afirma que muito já foi feito a fim de dirimir a exclusão dos negros. Contudo, o coordenador garante que ainda há muito por fazer para melhorar a vida do povo negro. Segundo o coordenador, 4 atividades estão sendo programadas no município, com abertura no dia 6 e um grande show e caminhada no dia 20. Então, o Dia Nacional da Consciência Negra, o dia mesmo, é no dia 20 de novembro. Ele é celebrado em todo o país. É o Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil. Então, vamos aguardar também e vamos, de alguma forma, tentar incentivar e respeitar esse momento, imaginando e lembrando que o nosso Estado é um Estado abençoado em relação à etnia. Então, vamos nos respeitar também nesse sentido. O Programa Municipal promove ação educativa de combate à sífilis. Olha que aí a Secretaria de Saúde está se movimentando direitinho. Semana passada, a Secretaria de Saúde promoveu o evento na Orla sobre o reconhecimento de paternidade gratuita. E agora ele teve o câncer de mama, não foi, Tamara? Uma matéria extensa que nós fizemos também, que foi muito bom para a cidade. E agora a ação contra a sífilis. Orientar a comunidade sobre a importância das medidas de prevenção contra a sífilis. Este é o principal objetivo dessa ação, é DST/AIDS, e tem a atenção da equipe aqui do Centro também Comercial de Camaçari, e vai estar sendo realizada juntamente com a Secretaria de Saúde aqui no centro. Bom, para os homens, faça o exame da sífilis. Será o tema do evento, que pretende divulgar orientações de prevenção à doença, além de distribuir material educativo. Na oportunidade, também serão realizados testes rápidos de sífilis. A campanha também será estendida às mulheres, inclusive gestantes. O intuito é prevenir a sífilis adquirida, transmitida por via sexual, e a sífilis congênita, passada de mãe para filho e tida como uma das formas mais graves da doença. Em Camaçari, as pessoas que possuem a doença são atendidas no Centro de Referência e Especialidade em Saúde, o CRES. No local, são oferecidos acompanhamento médico e o medicamento para o tratamento. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde realiza diversas ações em feiras de saúde, a exemplo da distribuição de material informativo e orientação clínica a respeito. Bom, temos o telespectador na linha. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Jaiane. Oi, Daiane. Eu gostaria de fazer uma denúncia a respeito do hospital, da UPA da Nova Aliança. Sim. Porque eu encaminhei uma amiga minha até lá que estava com uma crise alérgica e muita inflamação na garganta. A médica atendeu, além de atender muito mal, ainda não quis liberar atestado médico, sendo que para um policial, há minutos atrás, ela liberou, sem nenhum tipo de, sem precisar pedir, e ainda a menina sem voz, trabalhando no call center, e teve que voltar para trabalhar porque simplesmente ela não quis liberar atestado. O nome da médica é Marcela Correia, ela fica de plantão, e ainda foi muito ignorante quando a gente foi pedir o atestado. Eu só quero que fique... Ok. A gente vai tentar falar com essa médica, tá certo? Vamos pedir para a equipe lá procurar. Eu anotei aqui o nome todinho. E eu queria lembrar o seguinte, existe uma discricionariedade muito grande do médico, é um poder dele de julgar para quem dá ou não dá o atestado médico. E muitas vezes o médico acaba sendo arbitrário de uma forma injusta, dando a quem não precisa e não dando a quem não precisa. Na realidade, a gente quer apelar para os médicos
para terem bom senso. Porque quantas vezes os empresários recebem atestados de funcionários que tiveram uma simples dor de cabeça? E nesse caso, pelo que você está me dizendo, é Daiane, né? A pessoa teve um quadro alérgico, problema de garganta, trabalha no call center e não foi concedido o atestado médico. Então, é de uma irresponsabilidade muito grande um médico retornar para a área de trabalho uma pessoa que não está em condições de estar ali ocupando o trabalho. A gente vai investigar e amanhã a gente traz, sim, notícias para você a respeito disso, ok? Tá bom. Agora, no nosso estúdio, nós estamos aqui hoje com a presença do Federico Manchado, que veio a exemplo da outra eleição, né, Federico? Que comentou com a gente a disputa eleitoral aqui da cidade de Camaçari. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a disputa eleitoral que houve no município de Salvador. Não é isso? Então, boa tarde, Federico. Boa tarde a todos em casa. E realmente, nós tivemos ontem a eleição em Salvador, e uma eleição que, como todos sabem, é a eleição de capital de estado, né? Capital de estado que puxa o Nordeste, sempre esteve na vanguarda do Nordeste em relação a políticos, né? A políticas públicas, e realmente a eleição satisfez uma parte e não satisfez a outra. No caso do candidato Pellegrino, especialmente o candidato do PT, como bem você colocou no início, né? Ele tinha tudo favorável ao lado dele, a visita de Dilma 2 vezes, de Lula também 2 vezes. Ele realmente não conseguiu canalizar essa força que eu consideraria máxima, a força máxima que ele teve aqui em Salvador. Um pouco, talvez, bateu muito na tecla de que era preciso o governo do Estado estar alinhado ao governo federal e ao governo municipal, e isso criou um desgaste, né? Parecia disco repetitivo, né? Toda hora falando a mesma coisa. Nos debates, eu acho que o candidato Pellegrino não teve o seu melhor desempenho nos debates. Ele entrou num embate pessoal com a ACM Neto e realmente ele perdeu um tempo para mostrar quem realmente ele é de verdade. Na campanha de Pellegrino, eu acho que o público-alvo que ele escolheu, realmente o público do PT, não só o PT tem eleitores pobres ou menos favorecidos. O PT sempre teve, dentro da esquerda, intelectuais, formadores de opiniões, gente de classe média, inclusive classe alta, né, de tendência de esquerda. E o PT, eu acho que ele escolheu o público-alvo, a classe menos favorecida, fez muito em cima disso, inclusive com um personagem da campanha um pouco criticado, né, o famoso Pé de Pranta, né, um personagem bastante criticado durante a campanha. Então ele escolheu o público-alvo. Não foi o suficiente para ele. A ACM entrou em outra linha. Entrou uma linha que era de se esperar e que vem se repetindo em alguns municípios. O PT já não é o novo, né? O PT já não é mais a força nova que vem para mudar a política e a forma de governar. Então, o ACM Neto, eu acho que fez uma grande campanha pelo número de partidos que apoiavam ele, e, especialmente no segundo turno, ele soube canalizar os votos que ficaram órfãos. Eu acho que Marinho e Mário Kerks devem estar se perguntando para onde foram os votos deles. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a eleição e o mensalão, nesse momento, afetou Pellegrino? Porque não afetou em São Paulo. Tanto é que Haddad se elegeu. Tipo assim, até que ponto o mensalão atrapalhou Pellegrino? Bom, o mensalão, digamos que já vem há muito tempo, né? Ontem, inclusive, o Garcia, do PT, estava falando na televisão, comentando justamente sobre isso, que o PT, o mensalão já vem de tempo. Lula se reelegeu, Dilma se elegeu, já com o mensalão pelo meio. Agora, especificamente Salvador e São Paulo, são questões de hegemonia. Em São Paulo, o PSDB governa há muito tempo. Você bem colocou aqui que o Serra foi eleito prefeito, abandonou. Foi eleito governador, abandonou. Ele foi candidato e talvez não era o candidato preferido, inclusive do seu colega Alckmin e do apoiador Kassab. Mas
relacionado a Salvador, eu acho que o que realmente pesou na decisão dos eleitores de Salvador foi realmente a greve. A dimensão da greve dos professores que nós vimos aqui em Camaçari foi muito inferior à dimensão de uma greve numa capital como Salvador. Inclusive a greve da polícia. Então, a dimensão é completamente diferente. Então, na realidade, a derrota de Pellegrino, ela vem de Wagner. É isso? É difícil dizer, mas quem vai realmente analisar isso internamente vai ser o PT. Mas eu acredito hoje que realmente, especificamente Salvador, ficou por conta do governo do Estado e das greves. Agora, Federico, na última eleição que nós tivemos para presidente da República, o PT venceu na capital. Então, em 2 anos, o que fez o PT perder na capital? Bom, fora as greves. Fora as greves. Será que tem aí uma grande desilusão, de fato, pelo movimento partidário? Bom, o PT hoje, falando de crises, né? Hoje nós temos uma crise institucional dos partidos políticos. Eles perderam um pouco da sua representatividade, né? Hoje já não representam a classe de baixo para cima, e senão de cima para baixo, dos meios para baixo, né? Eu sou representante, eu sou caminhoneiro, então sou representante dos caminhoneiros. Ou eu sou professor, então viro representante dos professores. Não vem de baixo para cima. Mas, na verdade, o primeiro governo de Wagner, ele foi lento. Tanto é que a rótula do abacaxi ainda não está pronta. A rótula do aeroporto só foi finalizada na véspera. Entregou agora por esses dias, o abacaxi. Então são 2 vésperas. Na véspera da reeleição de Wagner foi entregue a obra do aeroporto. Então faltou realmente presença do governo do Estado de Salvador e talvez presença do movimento social de Salvador. Agora, cabe destacar que nós tivemos quase 100 mil votos nulos. Ou seja, 100 mil pessoas que foram às urnas e votaram nulo. É um número muito expressivo e se somarmos o 21% de abstenção, nós estamos falando aí de muitos eleitores insatisfeitos, de um modo geral, com a política. Agora, você acredita que... Você falou da tristeza um pouco do governo com o governo estadual. Em relação ao governo federal, porque nosso estado sentiu muito com a saída do dinheiro para o porto de Suape, em Pernambuco. Isso, de alguma maneira, você trouxe aí um pouco de lentidão de Wagner, essa perda de espaço, moradores, inclusive daqui da nossa cidade, tendo que se mudar para morar em Pernambuco, para poder encontrar emprego. Isso tudo traria repercussão para Salvador ou somente para Wagner em termos estaduais? Talvez não de uma forma muito grande, né? Isso traz. Claro que a pessoa que tem que se mudar do estado por uma questão de trabalho, às vezes pensa, poderia ter sido aqui o porto, mas não chega a ter tanta repercussão. A questão do Wagner, o problema realmente se centralizou nas 2 greves, especialmente a da polícia, que trouxe muito desgaste, a dos professores nem se fala, e eu acho que existe uma acomodação na questão do governo de Wagner. Ele ficou, digamos, confiante na questão da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, os empreendimentos que estão chegando, que chegaram na Bahia, mas ficou claro que Salvador ficou realmente dividida. Talvez a análise do PT seja, Salvador ficou dividida. Nós continuamos com 46%. Então, para 2016, o PT dividiu realmente a cidade. Se a gente vê o mapa da cidade, ficou realmente dividida. Federico, um comentário comum que a gente tem visto na cidade de Salvador é que muita gente, na verdade, não votou em ACM Neto. Votou contra o PT. Você concorda que isso a gente possa tirar de uma parcela ali de relacionamentos, que, sei lá, 10%, que às vezes a gente pega o nosso relacionamento como um termômetro, mas a maioria das pessoas, e a gente pode pegar essa informação e transferir como sendo uma coisa que possa de fato estar acontecendo? Na verdade, como você falou, eu acho que é mérito da campanha de ACM Neto. É aquela questão, quando você começa uma campanha eleitoral,
você tem informações sobre o outro candidato que depende muito da utilização delas para surgir efeito. E realmente a CM Neto ficou com aquela matéria do jornal, aquela matéria do repasse para o estado do metrô, e ele sorrindo lá na foto, ficou com a matéria sobre os professores que estavam sendo injustos com Wagner, soltou essa matéria no momento certo. Eu acho que é mérito, sim, da campanha da CM. Em relação a isso, eu acho que existe, sim, o voto castigo. Eu não gosto de você tanto que eu posso votar contra você, mas não deixo de gostar. Se algum dia você voltar a ser o que você era, eu posso retornar a você. Ficou claro com a eleição do vereador Ailton do PSOL, que foi o segundo mais votado, e eu acho que não tem tantos eleitores de esquerda conscientes para isso. Pode estar existindo na cabeça das pessoas como se fosse revival, uma vontade de voltar um pouco ao passado, porque da mesma forma que trouxeram Neto para a capital, em Vitória da Conquista trouxeram o prefeito do PT, que vai ser o 5º mandato dele na cidade de Vitória da Conquista. Pode estar havendo esse fenômeno de querer retomar coisas do passado? No caso de Vitória da Conquista, o PT realmente é muito forte, o Guilherme Meira, prefeito, se reelegeu. Agora, a questão de ACM Neto, eu acho que não. Eu acho que a campanha de ACM Neto procurou uma personalidade diferente para ele. Por exemplo, não usaram canções do falecido avô, não utilizaram aqueles velhos jingles do avô, então fizeram com que a juventude de ACM Neto, a vontade política dele, ficasse na frente. Hoje ele vai ter realmente que cumprir muito do que prometeu, né? E, essencialmente, você colocou o tema da educação como um tema que foi discutido relativamente pouco, mas a questão da violência. Se ele fez muito, durante os debates, ele falou muito sobre a violência no Estado, falou muito, criticou muito Pellegrino na questão, quando ele foi ministro de Justiça, né, que coordenou o programa de segurança, mas ele é agora realmente que vai ter que mostrar o trabalho e as propostas que ele fez durante a campanha, colocá-las em ação. E o efeito apagão, às vésperas da eleição? Você acha que também pode ter dado mais um empurrãozinho assim de ser 1%? Ou não, já estava tarde, todo mundo já estava com sua cabeça feita? Você acha que esse apagão aí pode ter feito alguma coisinha? Não acredito, não. O apagão, eu acho que foi relativamente curto. Se tivesse sido um pouco mais insistente, durou 4 horas. Em alguns municípios muita gente estava dormindo. Muita gente estava dormindo. O efeito foi mais pro Hemoba, que perdeu não sei quanto de sangue, que isso é grave. Exatamente. Mas assim, teoricamente não eu acredito que não. Tanto, eu acredito que não. Eu acredito que o ACM Neto fez uma campanha boa. Ele conseguiu se comunicar justamente com o eleitor que estava insatisfeito com o governo do Estado, e isso fez que polarizasse os ataques entre ACM e Pellegrino, e ele agora vai ter 4 anos realmente excelentes para governar. 2013 nós vamos ter o primeiro evento internacional, que é a Copa das Confederações, em 2014 a Copa do Mundo, e são 2 anos em que o PAC 2 vai entrar pesado. Ele prometeu que ia ampliar as inscrições do Bolsa Família, que Salvador está aquém da capacidade que o governo federal oferece, e ele vai canalizar esses esforços que estão garantidos, que todo mundo sabe que estão garantidos, mas que agora depende dele na administração. Bom, nós também tivemos uma boca de urna extremamente reduzida. O procurador, o Sidney Madruga, ele entrou com uma série de cuidados em função do que ele viu no primeiro turno. E aí Salvador, que estava preparada, e a gente imaginando que ia ser jogada aqueles quilos de panfletos nas ruas, etc., foi uma cidade que foi relativamente pacífica em relação a isso. Isso você acha que também pode ter afetado a essa reviravolta que poderia ter sido dada, como houve aqui em Camaçari? Não acredito que a boca de urna num segundo turno, como a eleição na que nós tivemos em Salvador, tivesse influenciado muito, né? Nós sabemos que o eleitorado, são 5% vota por ideologia, alguns votam porque mal conhecem um candidato, porque não gostam dele pela cara, mas eu acho que não. Eu acho que depois do dia, quando saiu o primeiro turno, que ficaram esses 2 candidatos,
já estava muito encaminhada. Foram os dois mais votados e bem votados no primeiro turno. Então, a disputa dos votos de Kertz e Marinho era relativamente pouca. Então, os esforços foram canalizados em televisão. E o que eu disse agora há pouco, de que a cidade de Salvador ficou com a impressão de que os votos de Kertz não eram de Kertz, e sim do PMDB. O que você acha? Como é que você acha que vai ser agora a formação em relação ao PMDB, que pode se posicionar com mais arrogância ainda, ou então a própria situação do Mário Kertz, que já vem há vários mandatos, não conseguiu fazer deputado, porque ele tem deputados que participam do programa dele que não se elegeram. A vereadora, que era uma das pessoas que trabalhavam com ele, também não conseguiu se eleger. O que você acha que é o efeito Kertz não ter sido eleito? Bom, primeiro, Mário Kertz teve uma eleição no primeiro turno, bastante pífia. Bastante pífia. Ele utilizou na campanha dele imagens antiquíssimas de funcionamento de prefeitura que não cabe mais, hoje com terceirizadas, querendo produzir os pontos de ônibus e coisas que hoje já não cabem mais, uma administração moderna nos nossos tempos. Mas na questão de transferência de votos é uma coisa muito difícil. A gente não consegue analisar qual era o eleitorado dele. Eu fiquei surpreso, na verdade, com o eleitorado de Marinho, porque o eleitorado de Marinho, que representa uma igreja muito importante, hoje eu acho que ele sim poderia canalizar os votos e, lamentavelmente, não conseguiu. Não sei se o efeito Kerr seria tão analisável. Eu acho que ele foi muito mal na campanha e é difícil. O PRB tem se preocupado um pouco com a condução de Marinho, porque, inclusive, Marinho manteve praticamente os votos que teve para deputado federal. Então, eles estão extremamente preocupados porque, ao longo do mandato, não houve crescimento. Você veja mesmo que é um grupo ligado a uma questão religiosa e que está precisando ampliar o discurso, ampliar o grupo de trabalho, para que ele, de fato, venha a galgar um espaço mais significativo na política baiana. Agora, vamos falar de perspectiva. Qual a perspectiva que você imagina que a gente possa ter em relação ao governo de ACM Neto aqui no município? Bom, antes de falar isso, eu vou comentar uma coisa sobre Marinho. Marinho foi candidato a vice de ACM Neto na eleição passada, na anterior. A jogada de Marinho, talvez, tenha sido ter uma boa eleição no primeiro turno para poder, no segundo turno, apoiar e, quem sabe, na próxima eleição, disputar uma vaga para o Senado, né? Como o Crivella fez no Rio de Janeiro e se deu de bem. Mas quais são as expectativas para a ACM Neto? O governo João Henrique vai entregar uma prefeitura completamente sucateada. Eu acho que um pouco de esforço já vai mostrar muito trabalho. Ele sabe, ele tem pessoas técnicas, ele elegeu vários vereadores diretamente relacionados ao gabinete dele, pessoas que eram assessoras dele, e ele vai ter realmente muita sorte com os dois eventos mundiais que vêm, com as reformas, com o metrô que tem que sair, porque é uma exigência da FIFA, com os heliportos que vão sair os 5 pontos, porque é uma exigência da FIFA, e realmente ele é como se entrasse com um tapete vermelho na prefeitura. Está tudo para que ele dê certo na prefeitura. O telefonema de Temer para ele, logo após a eleição, tranquiliza um pouco os corações dos soteropolitanos? Temer garantindo que irá apoiá-lo e irá recebê-lo como vice-presidente da República? Dá para tranquilizar um pouquinho também? Além de tudo isso que você falou. A questão de Temer, a gente tem que pensar em 2014, né? Na reeleição, no caso que Dilma será candidata à reeleição e Temer, com certeza, candidato a vice-presidente. O racha do PMDB da Bahia realmente preocupa ao PMDB nacional. Tanto é que em todos os estados que um candidato do PT disputava a prefeitura, o PMDB apoiava e vice-versa. Mas o caso da Bahia é um caso mais difícil. Provavelmente isso se resolva nos próximos 2 anos. Olha, pelo que eu entendi, o que você disse foi o seguinte: independente do prefeito eleito, quem chegasse lá ia ter uma boa administração pela frente.
não é isso? Tudo estava encaminhado para isso. Os eventos, o investimento do PAC 2, Minha Casa Minha Vida, tudo está para que Salvador... Engatilhado. É isso aí. Bom, eu queria agradecer a presença do Federico aqui com a gente, né? O nosso programa já está chegando ao fim. Queria que você também falasse... Não, obrigado a você pela oportunidade novamente. E só falar para as pessoas que a eleição acaba, mas a política continua, né? Isso é verdade. Nós somos todos, somos fiscalizadores de todos os governos. Nós não precisamos reclamar só nas vésperas das eleições. Nós precisamos participar, cobrar, fiscalizar, para que o governo seja realmente participativo. Participativo só é se a gente participa. É isso aí. Olha só, agora antes de terminar o programa, eu quero dizer que chegou aqui pra gente que uma criança de apenas 10 aninhos de idade, ela teve um problema de saúde que supõe-se que foi um AVC, né? E ela tem anemia falciforme e estão pedindo sangue O positivo e o O negativo no Hospital Geral de Camaçari. Se você chegar e procurar por Taislande da Silva Santana, você poderá estar oferecendo sangue para que ela continue dando o tratamento dela. É um caso de vida ou morte, então, por favor, se você é doador, você pode estar cometendo esse ato de caridade em favor de Taislande da Silva Santana. Eu quero agradecer a participação de Federico aqui novamente, dizer que é você que chegamos ao final do nosso programa e que amanhã possivelmente estaremos aqui com o quadro normalizado, com Simara Heller e Humberto Heller acompanhando aqui conosco a programação da gente, ok? Então até amanhã e obrigada.